Boa tarde, tudo bem com vocês? O professor Emerson pediu para eu estar substituindo ele hoje, que ele estava impossibilitado de vir dar aula, e estou aqui hoje com vocês para fazer essa aula de cálculo. Hoje a gente fala de dois resultados super importantes em cálculo, que é o teorema de Euler e o teorema do valor médio. Tá? Mas para isso a gente precisa de dois resultados que o professor Emerson deve ter trabalhado com vocês na aula passada, que é o teorema de Weierstrass e o teorema de Fermat. Tá? O teorema de Weierstrass vai nos dizer que se você tem uma função contínua, se f é contínua, em um certo intervalo fechado AB, tá? Então, f admite máximo e mínimo. Tá bom? Isso que é o que diz o teorema de Weierstrass. Tá? O outro teorema é o teorema de Fermat. O teorema de Fermat vai nos dizer o seguinte, que se por acaso você tiver uma função que ela tenha ponto de máximo ou ponto de mínimo, tá? Então, se f tem máximo ou mínimo em x0 e f' de x0 existir, tá? O que significa existir? Significa que ela é derivável no x0, tá? Então, essa derivada nesse ponto é zero, tá bom? E o professor Emerson deve ter definido para você que todos os pontos onde a função é derivável e a derivada dá zero, esses pontos são chamados de pontos críticos. Tá? Então, uma outra forma de você reescrever o teorema de Fermat é que se a função tem pontos máximos ou mínimos e a derivada for zero, se tiver pontos máximos ou mínimos, esses pontos são pontos críticos. Tá? Essa é uma outra forma que você pode falar. Tá? Muito bem. Então, esses são os dois teoremas que nós vamos utilizar muito hoje, tá? Para demonstrar os dois resultados da aula de hoje. Nota que a hipótese fundamental deste teorema é a continuidade. Tá? A continuidade é a hipótese fundamental. E desse teorema aqui, ele fala de derivabilidade. Tá bom? A gente vai pensar em um teorema que usa as duas informações. Tá? Então, os resultados são os seguintes. Que é o teorema de Euler. O teorema de Euler vai nos dizer o seguinte. O teorema de Euler vai dizer o seguinte. Se você tiver uma função que tenha três características, tá? A primeira característica é que ela seja contínua. F é contínua em AB. Tá? Ela seja contínua nesse fechado. A segunda característica é que ela seja derivável no aberto. Tá? Derivável em AB. A terceira característica é que as imagens dos extremos sejam iguais. E se você tiver essas três características, a consequência é que existe um C que pertence a esse intervalo AB, tal que a derivada nesse C, essa derivada dá zero. Tá? Então é isso que diz o teorema de Euler. Pode projetar aqui o quadro, por favor. Então o teorema vai me dizer o seguinte, que se você tem uma função que tem a característica da continuidade em um fechado, a característica da derivabilidade é em um aberto, a imagem dos extremos são iguais, tá? Se você tem essas três coisas ao mesmo tempo, você garante que existe um cara
que está nesse intervalo AB, ou seja, ele não é o A e nem é o B, tá bom? Ele está no intervalo AB, de tal forma que a derivada no ponto dá zero, tá? Outra forma que você pode pensar é que ele é um ponto crítico, tá bom? Você poderia escrever assim, só que o ponto crítico, a derivada pode não existir. Então a gente exclui essa parte. A derivada existe e é zero, tá? Então isso é o que diz o teorema de Euler. Vamos tentar pensar. Vou pegar um exemplo. Se você pega uma função, que seja, por exemplo, a função identidade, tá? Se você só pega a função identidade, o que é que você pensa aqui? A função identidade é uma função contínua, concorda? Ela é contínua. Ela é derivável. Então você pode pensar assim, será que só essas duas hipóteses já é suficiente para que o resultado exista? Porque, afinal de contas, f de A não é igual a f de B na função identidade. Tá? Dois pontos diferentes têm imagens diferentes, porque ela é uma função injetora. Tá? Então eu vou excluir essa hipótese. Excluindo essa hipótese, eu posso usar esse exemplo, porque ele satisfaz essas duas. Mas pensa comigo, qual é a derivada da função identidade? 1. Né? A derivada disso aqui é 1. E isso acontece para todo x, concorda? Então, nunca vai ser zero. Tudo bem? Nunca é zero. Então, nota que eu te dei um exemplo que satisfaz duas propriedades, mas não dá certo. Então, é sinal que essa propriedade é importante sim. Tá? Vou te dar um outro exemplo agora. Se nós pegássemos g de x igual a um módulo de x. Se fosse esse o exemplo. Pensa comigo. Eu vou excluir a derivabilidade agora. Porque, afinal de contas, a função modular, no zero, ela não é derivável. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o intervalo de menos 1 até 1. Esse intervalo. Tá bom? Te pergunto, a função modular, ela é contínua nesse intervalo? É ou não? Ela é contínua. Mas ela não é derivável. Então, eu vou tirar essa hipótese de ser derivável. Tá? Vamos olhar para a terceira hipótese. A imagem do menos 1 é igual à imagem do 1? Quanto é o módulo de menos 1? É 1. E o módulo de 1? Também é 1. Então, as imagens dos extremos são iguais. Então, nota que está funcionando 1, está funcionando 3. Eu estou retirando a hipótese 2. E quero ver se funciona o resultado. Tá? Mas qual é a derivada da função modular? Bem, se você quer derivar essa função, você tem que pensar nela quando o x é positivo e tem que pensar nela quando o x é negativo. Se o x for positivo, qual é o módulo de x? Módulo de x? É o próprio x. E qual é a derivada de x? É 1. Então, se o x for positivo, a derivada dá 1. Se o x for negativo, quanto é a derivada? Vai dar menos 1, porque o módulo de x vai dar menos x. E a derivada de menos x é menos 1. Então, a derivada não deu zero em canto nenhum. Então, não funcionou isso aqui, ó, da derivada ser zero. Então, nota. Primeiro exemplo, eu excluí essa hipótese. Segundo exemplo, eu excluí essa hipótese. Então, nota que essas hipóteses realmente são importantes. Tá? Se você ficar brincando com exemplos, você sempre vai perceber que não vai dar certo se você vai excluindo alguma hipótese. Deixa eu te dar um outro exemplo. Suponha que eu te desse um exemplo assim. A tua função é dessa forma. Aqui é aberto. A imagem é esse ponto. Isso aqui de 0 a 1. Isso aqui é 1. Tá? Essa aqui é a função identidade, tá? Essa função ela é o seguinte, ela é f de x igual a x se o x estiver maior ou igual que 0 e menor que 1. E ela é 1 se o x for 1. Tá bom? Esse gráfico é essa função. Tá? Vamos pensar. Essa função, vamos excluir a continuidade agora. Eu vou manter as duas propriedades aqui.
Essa função, ela é derivável no aberto? O que eu quero dizer? Ela é derivável de 0 a 1 aberto? Sim ou não? Sim, porque é a função de identidade. Derivável. Tá? Qual é a imagem do zero? A imagem do zero qual é? É o próprio zero. E qual é a imagem de 1? É zero também, porque está em cima do eixo. A imagem do zero é igual à imagem do 1. Então está sendo satisfeita a propriedade 2 e a propriedade 3. Eu excluí a primeira. Mas qual é a derivada dessa função? Derivada dessa função dentro do intervalo. Dentro do intervalo eu tenho que derivar quem? X. Quanto é a derivada de x? É 1. Não está funcionando. Percebem? Então, o teorema de Rowley, sim, são importantes todas as 3 hipóteses. Se você excluir qualquer uma delas, não vai rolar. Tá? Então, vamos tentar demonstrar agora esse teorema. Então, demonstração. Vamos lá. Então, vamos pensar nessa função. Vamos pensar o seguinte. Essa função f, eu não te disse como é que ela é. Eu só dei características dela. Eu disse que ela é contínua, que ela é derivável, que os extremos delas têm a mesma imagem. Tá? Mas eu não disse se ela é constante, se ela é não constante, se ela é crescente, decrescente, nada disso eu te falei. Então, vamos supor que essa função é constante. Tá? Suponha que f é constante. Bem, se f for constante, então vê se você concorda comigo. Eu vou supor que esse aqui é o A, vou supor que esse aqui é o B, tá bom? Vou supor que a imagem do A está aqui em cima. Como a imagem do A é igual à imagem do B, então a imagem do B também está bem aqui em cima. Na mesma direção, certo? Se ela é constante, então significa que é esse gráfico aqui, essa função f, certo? Vamos lá. Se ela for constante, ela é isso. Então, ela satisfaz a continuidade, ela satisfaz a derivabilidade, ela tem os extremos que são iguais. Eu te pergunto, a derivada dá zero? Dá zero a derivada? Sim ou não? Derivada da função constante. É zero. Derivada da função constante. É zero. Não tem taxa de variação. Tá? Então, não tem o que demonstrar. Se a função for constante, não preciso demonstrar nada porque funciona. Tá? Então, se é constante, como f é constante, não há o que demonstrar. Tudo funciona bonitinho. Tá? Agora, suponha que f não é constante. Tá bom? Vamos supor que essa função não é constante. Tá? Então, se ela não é constante, vou colocar aqui, de novo o plano cartesiano. Vou marcar aqui o A. Vou marcar aqui o B. Eu sei que A e B têm as mesmas imagens. Então, é esse ponto. Esse ponto. Tá? Vamos começar a pensar agora a respeito dessa função. Tá? Eu estou dizendo que ela não é constante. Se ela não é constante, vê se você concorda comigo. Você concorda que o gráfico da função poderia ser algo assim? Já que ela é contínua, né? Poderia ser todo aqui em cima, poderia ser todo aqui embaixo, poderia ser uma coisa bem bagunçada, assim, ó. Tá bom? Poderia ser qualquer uma dessas coisas. Tá? Coisas desse tipo pode ser a função. Vamos pensar no primeiro caso. Se fosse desse caso assim, então esses extremos seriam pontos de mínimo. Concorda? Tá?
Se fosse nesse caso aqui de baixo, que é assim, esses extremos seriam pontos de máximo. Tudo bem? Agora, se for esse caso aqui meio bagunçado, os extremos não são ponto de máximo e nem de mínimo. Concorda? Tá? Agora, pensa comigo. Se for o primeiro caso, os extremos são pontos de mínimo. E o ponto de máximo está onde? Não tem que estar entre os dois? Tem que estar nessa região aqui de dentro, concorda? Agora, nesse caso, esses dois pontos seriam ponto de máximo. Então, o ponto de mínimo tem que estar onde? Aqui pelo meio. Eu garanto que existe um ponto de mínimo aqui pelo meio. Agora, esse outro caso aqui, esse não seria máximo e nem mínimo. Então, o que é que eu tenho certeza? Aqui pelo meio do caminho tem que ter pontos de máximos e mínimos. Tudo bem? Então, com base nisso, a gente faz a demonstração. Tá? Então, vamos lá. Suponha que f de A seja máximo de f. Tá? Vou supor que esse cara aqui é ponto de máximo. Se esse é ponto de máximo, esse aqui também é ponto de máximo. Certo? Tudo bem? O que é que eu já sei? Eu já sei que a função não é constante. Tá? Se ela não é constante, e ela é uma função contínua, definida no intervalo fechado, o que é que diz o teorema de Weierstrass? Se é contínua, definida no intervalo fechado, ela admite o quê? Máximo e mínimo. Eu já sei quem é o máximo. O máximo é f de A. Mas eu sei que tem um mínimo também, que não pode ser o f de A, porque ela não é constante. Tá? Então, pelo teorema de Weierstrass, f assume máximo e mínimo em AB. Tá bom? Sabemos não, tomamos f de A como sendo máximo. Se o f de A, se esse cara é ponto de máximo, então você concorda que não pode ser esse caso aqui? Que vai por cima? Não pode ser esse caso. Não pode ser esse caso também que fica vibrando aqui. Obrigatoriamente tem que ser alguma coisa que vai para baixo e não sobe mais aqui, não passa dessa linha pontilhada. Certo? Tem que ficar aqui para baixo. E depois ela retorna até esse ponto. Sabe? Porque esses caras são os pontos de máximo. Tá? Então, a gente já sabe que esse cara é o ponto de máximo. Então, a conclusão é que existe ponto de mínimo aqui nesse intervalo. Tá? Então, olha, pelo teorema de Weierstrass, f assume máximo e mínimo em AB. Tomamos f de A como sendo máximo. Logo, como f não é constante, existe C pertencente a AB, que é mínimo de f. Aceitável? Existe um cara aqui no meio do caminho que é onde a f assume ponto de mínimo. Tudo bem? Agora pensa comigo. Função f, se ela tem máximo ou mínimo em um certo x0 e ela for derivável nesse ponto, então a derivada é 0. Pelo que eu estou fazendo aqui, essa função f, ela tem ponto de mínimo onde? No C. Tem um ponto de mínimo. Ela é derivável no C? O que vocês acham?
olha para o teorema. A hipótese é que ela é derivável em todo aberto. Mas o C está onde? O C não está dentro do aberto? Então é derivável no C. Tá? Então pronto. Então, como f não é constante, existe um C no aberto que é mínimo de f. Tá? Sabemos, por hipótese, que f é derivável em C. Tá? Agora vou usar o teorema de Fermat. Pelo teorema de Fermat, f' de C é zero. Tudo bem? E o resultado está demonstrado. Porque não é isso que eu quero? Eu quero garantir que existe um C que esteja no aberto, que a derivada dessa função no ponto C é zero. Beleza? E a gente acabou de chegar nesse resultado. Então está aqui um C, que é a derivada dá zero. Aí tu deve estar te perguntando assim, professor, peraí. Quando tu fizeste essa demonstração, você assumiu o seguinte, que o f de A é máximo. Mas e se o f de A não for máximo? Vamos para as outras opções. Vamos pensar. F de A não é máximo. Se f de A não é máximo, só tem duas outras opções. Uma, ele é mínimo. Tudo bem? Poderia ser mínimo, certo? Então vamos supor que ele seja mínimo. Se ele for um ponto de mínimo, você vai usar os mesmos argumentos pelo teorema de Weierstrass, a função admite máximo e mínimo. Eu já sei um cara que é mínimo. Então, esse C que eu vou achar, agora ele vai ser um ponto de quê? De máximo. E ele vai ser um ponto de máximo que está dentro do intervalo AB. Se é um ponto de máximo dentro do intervalo AB, o teorema de Fermat vai me dizer que essa derivada é zero. Então, é a mesma demonstração. Não muda nada. Aí você diz, espera aí, tu já pensou dele ser ponto de máximo? Deu certo. Pensou de ser ponto de mínimo? Deu certo. Mas e se ele não for nem máximo e nem mínimo? Esse é mais fácil. Por que é mais fácil? Se os extremos não são nem máximo e nem mínimo, essa função, ela não é contínua? Definida em um intervalo fechado? O Weierstrass me diz que ela atinge máximo e mínimo. E esse máximo e esse mínimo, eles estão onde? Eles estão no intervalo aberto. E se é ponto de máximo e mínimo no aberto, o Fermat me diz que a derivada é zero. Entenderam? Então, basta essa demonstração que ela resolve todos os casos. Ficou claro? Os argumentos são exatamente os mesmos. Tá? Então, está demonstrado o teorema de Euler. Tá bom? Geometricamente, o que isso significa? Geometricamente é o seguinte. Ó. Suponha que esse seja os dois pontos. Tá? Esse é do A, esse é do B. Tá bom? A função f ela é contínua. Ela tem que sair desse ponto e chegar nesse ponto. Tudo bem? A função f tem que fazer isso. E ela tem que sair desse ponto e chegar nesse ponto sem dar saltos, porque ela é contínua. Outra coisa, ela tem que sair e chegar aqui de forma derivável. As curvas têm que ser suaves, tá? Não pode ir formando bico pelo meio do caminho. Então vamos fazer uma curva suave qualquer aqui. Tá aí. Ela saiu daqui e chegou aqui. O que o teorema de Euler está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer o seguinte. O que a derivada nos fornece? Quem lembra? O que a derivada nos fornece? Derivada de uma função. Coeficiente angular de quem?
Não. Não. Da reta tangente. A derivada, ela te dá o coeficiente angular da reta tangente. Se o teorema de Euler está me dizendo que a derivada dá zero, significa que o coeficiente angular da reta tangente, nesse ponto de abscissa C, o coeficiente angular é zero. Se o coeficiente angular de uma reta é zero, como é essa reta? Horizontal. Ela é uma reta horizontal. Entenderam? Então, o que o teorema de Euler está me dizendo que de A até B, todas as retas tangentes que você pensar daqui até lá, tem que ter pelo menos uma horizontal. Entenderam? É garantido isso. Tem que ter. Onde que vocês acham que acontecem as retas horizontais aqui, olhando para esse desenho? Exatamente nesse ponto mais alto, nesse ponto mais baixo e nesse ponto mais alto. Beleza? Aqui tem reta tangente horizontal, reta tangente horizontal, reta tangente horizontal. Deu para entender? Então, o teorema de Euler está te dizendo o seguinte: se você tem essas hipóteses aí, é garantido ter retas tangentes horizontais. Tá bom? É exatamente isso. Muito bem. Então, esse é o nosso primeiro teorema. O segundo teorema, depois a gente vai para os exercícios. O segundo teorema é o teorema do valor médio de Lagrange. O teorema do valor médio de Lagrange vai nos dizer o seguinte: que se você tem uma função que ela satisfaz as seguintes propriedades, ela é contínua no fechado, contínua no fechado, ela é derivável no aberto, só precisa disso. Dela ser contínua no fechado e derivável no aberto. Se você tem isso, você garante a existência de um C. Então, existe um C nesse intervalo AB, tal que a derivada nesse ponto é igual a f de B menos f de A, B menos A. Tá? É isso que diz o teorema do valor médio. Tá? Olha o que ele está te dizendo. A gente sabe que a derivada dá o coeficiente angular da reta tangente, certo? É isso que me dá a derivada. Ele está te dizendo que existe uma reta tangente, que o coeficiente angular é isso aqui. Tá? É isso que ele está dizendo para a gente. Tá bom? Quem é esse cara? Alguém sabe quem é esse cara? Quem é esse cara? Coeficiente angular? Não. Dessa reta tangente, sim. Mas eu quero saber quem é esse cara. Vão pensando enquanto eu faço um desenho aqui. Não. Não sabe ainda? Vamos fazer o seguinte, olha. Suponha que essa aqui é a sua função f, essa aqui é a sua função s. Tá?
Essa função S, ela é o que para a função f? Ela é uma reta secante. Tá? Uma reta secante. Será que a gente consegue escrever a equação dessa reta secante? Essa reta secante, vê se você concorda comigo. Ela é f de A mais f de B menos f de A, B menos A, x menos A. É isso, essa reta secante. Vamos verificar? Vamos lá, ela tem que passar por esse ponto e tem que passar por esse ponto. Tá bom? Você sabe que por uma reta só precisa de 2 pontos. 2 pontos determinam uma reta, certo? Então vamos pensar nessa reta aqui, verificar se ela realmente é essa. Tá? Nota que isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante e a variável está só aqui. Então isso aqui é uma função afim. Tá bom? Calcula S de A. S de A. No lugar do x você coloca A. Então você coloca A bem aqui. Isso aqui vai dar 0. Então vai anular isso tudo aqui. Então vai dar o quê? F de A. Então no A passa por esse ponto mesmo. A dá F de A. Tá? Vamos pensar agora S de B. Vamos ver se dá F de B. Tá? Substitui o B aqui. Quando você substitui o B, vai cancelar esse com esse. Vai ficar F de A mais F de B menos F de A. Cancela F de A com F de A, sobra F de B. Tudo bem? Então, esse aqui deu F de B. Então, de fato, a equação dessa reta secante é essa expressão aqui. Tá bom? Então, essa é a expressão dela. Agora, existe um certo distanciamento aqui. Um certo distanciamento entre a função S e a função F. Para cada cara que eu pego aqui, para cada x que eu pego, existe uma distância, tá? Entre a secante e a função original. Tá? À medida que eu vou me aproximando, fazendo com que x se aproxime de A, essa distância vai cada vez mais diminuindo, não vai? Vai ficando muito, muito pequeno, até que quando eu chego no A, essa distância fica 0. Da mesma forma, se eu fosse para lá, eu estou caminhando para lá, vai diminuindo esse tamanho até chegar nesse ponto que é a distância 0. Tá bom? Que elas se intersectam nesse ponto. Tá? Então eu vou definir uma função aqui. Eu vou definir uma função. Mas antes de definir essa função, eu gostaria que vocês pensassem agora que a pergunta que eu fiz para vocês foi com respeito a esse cara. Quem é esse cara? Agora você já sabe quem é? Coeficiente angular da reta secante. Perfeito. Então, quer dizer que esse cara é o coeficiente angular dessa reta secante, certo? E a derivada, ela me dá o coeficiente angular da reta tangente. Então, o teorema do valor médio está nos dizendo que é possível você encontrar um C que está entre A e B, de tal forma que a derivada nesse ponto, o coeficiente angular da reta tangente desse ponto é igual ao coeficiente angular da reta secante. Em outras palavras, ele está dizendo que quando você achar o certo C aqui, quando você passar a reta tangente aqui, ela vai ser paralela à reta secante. Então, existe sempre uma reta tangente que é paralela à reta secante. Ficou claro? Tá? Então, é isso que a gente vai demonstrar agora. Vamos lá. Então, defina. Defina a função h de x igual a S
de x menos AF de x, tá bom? Que é exatamente esse tamanho. Esse tamanho é a minha função h, tá? Eu estou pegando S menos AF, tá? Então, h de x é igual. Quem é S? Está aqui a função S. F de A mais F de B menos F de A, B menos A, x menos A, tá? Menos a f de x. Essa aqui é a função h, tá? Vamos tentar pensar nas características dessa função h. Pensa comigo, olha, a função S é uma função afim, não é? Uma função afim. A função f é uma função, aqui na hipótese desse teorema, a função f é uma função contínua. A função afim é contínua? Sim ou não? Sim. Diferença de funções contínuas é o quê? Diferença de contínuas é? Vamos. Vocês têm prova sexta-feira. Diferença de função contínua é? Vocês sabem disso? Operações de funções contínuas sempre vai te dar uma função contínua. Para de medo. Então, diferença de funções contínuas é uma função contínua, desde que essa operação esteja bem definida, claro, né? Então, h é contínua. H é contínua. Tá bom? 2. O que mais? Será se ela é derivável? Vamos pensar se ela é derivável. Pensa comigo. A h é a diferença de uma função afim com uma função f que é derivável. Tá? A função afim é derivável? É ou não? Ela é um polinômio. Todo polinômio é derivável. Como a função f é derivável, eu sei que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então é derivável, né? Então pronto, então h é derivável. Muito bem, h é derivável. Será se por acaso essa função h aí, será se ela satisfaz todas as hipóteses do teorema de Rowley? Porque eu sei que esse teorema é válido. Eu quero demonstrar esse. Teorema do valor médio. Tá? Mas será se ela não está satisfazendo todas as hipóteses do teorema de Rowley? Eu já sei que é contínua, eu já sei que é derivável. Será se a imagem dela nos extremos, será se são iguais? Vamos pensar. H de A. O que é H de A? A função H, eu não disse para vocês que a função H é esse tamanho? Sim ou não? Sim. Então eu vou indo para cá, esse tamanho não está diminuindo cada vez mais? Quando eu chegar bem aqui, H de A vai dar quanto? Vai dar 0. Quando eu chegar bem aqui, H de B vai dar 0. Então, H de A é igual a H de B, que é 0. Se você não acredita nisso, faz a conta. O que é H de A? Substitui A bem aqui. Então, quando você substituir A bem aqui, você vai ter que colocar A bem aqui e A aqui. Certo? Colocando A, vai ficar A menos A, que vai dar 0. Vai cancelar isso tudo. Tudo bem? Tem um f de A aqui e tem um f de A bem aqui que está negativo. Também vai cancelar, então vai dar 0. Então, H de A é 0. H de B, pega o B, substitui aqui e aqui. Então, vai ficar B menos A. B menos A. Cancela, cancela. Olha lá. F de A positivo, F de A negativo. Cancela, cancela. F de B positivo, F de B negativo. Cancela, cancela. Então, H de B realmente é 0.
Então quer dizer que essa função que eu acabei de trabalhar, ela satisfaz todas as hipóteses do teorema de Euler. Se ela satisfaz todas as hipóteses do teorema de Euler, ela está satisfazendo 1, 2 e 3, então significa que existe um C no intervalo AB, que a derivada da função no ponto C tem que ser 0. Beleza? Então pronto. Então, pelo teorema de Euler, existe um C que está no intervalo AB. Tal que a derivada da função, sabe que a função que eu estou trabalhando é a função H. A derivada da função em C é 0. Isso quem está me dizendo é o teorema de Euler. Tá? Está dizendo que a derivada da função dá 0 no C. Mas quem é a derivada dessa função? Essa aqui não é a função? Isso tudo? O que tu tens que fazer? Pega essa função e deriva. Vamos pegar ela então. Então eu vou derivar agora essa função. Quem é a derivada de f de A? Por que vocês não respondem? Derivada de f de A, pequeno. Bora. F de A não é um número? É um número, é 0. Isso aqui é uma constante. Só não é 0 se tivesse x. Beleza? Mas como já foi substituído A, isso é 0, isso é constante. Tá bom? Isso aqui tudo aqui é uma função afim, ó. Isso aqui é uma função afim. Quanto é a derivada dessa parte aqui? Disso aqui, de dentro do parêntese. A derivada desse aqui é quanto? 0. A derivada desse aqui é quanto? 1. 1 vezes isso vai dar isso aqui. Mas vocês já sabiam disso, porque quando você tem uma função afim, quem é a derivada da função afim? É o coeficiente angular. Não é isso? É o elemento que está multiplicando o x. Quem é que está multiplicando o x aqui? Não é esse cara? Então a derivada disso dá só esse cara aqui. Tá? Então a derivada da h vai dar f de b menos f de a, b menos a. Tá bom? Agora, menos derivada da f. Então tá aí. Isso é a derivada da função h. Tá? Só que ele me disse que essa derivada da função h, ela dá 0 se o x for c. Beleza? Então eu já sei que isso aqui vai dar 0 se por acaso eu colocar c bem aqui. Então já vamos colocar. Isso dá 0. F de b menos f de a, b menos a, menos... O que foi que eu fiz com o x? Eu coloquei o c. Isso aqui está negativo, passo para o outro lado. F' de c é igual a f de b menos f de a, b menos a. Isso aqui não era o que a gente queria provar? Beleza? Então está provado, tá bom? Conclusão que nós chegamos é: se você tem uma função que é derivável, tá? Quais são as características? Derivável, contínua, sempre vai existir um ponto C que a derivada é igual a esse valor. Só que esse valor é o coeficiente angular da reta secante. E esse valor é o coeficiente angular da reta tangente. Então ele está te dizendo que
existe uma reta tangente que é paralela à reta secante. Então, a conclusão que nós chegamos é que existe esse carinha assim, ó. Tudo bem? Tem um cara que nele a reta tangente é paralela à reta secante. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos para os exercícios. Chega de drama por hoje. Vocês já viram as demonstrações necessárias da aula de hoje. Demonstrações de alguns resultados a partir desses resultados. Tá? Vou deixar eles aqui. Vamos resolver os problemas. Já estão com as regras de derivação tudo na cabeça? Sim ou não? Vocês sabem a derivada das funções inversas? Arcseno, arccosseno, arctangente? Pois eu vi uma coisa dessa na tua prova, se fosse tu. Mas eu estou contando. Vocês sabem a regra da cadeia? Sabem? Sabe ou não sabe? Tem uma coisa dessa na tua prova. Vocês sabem derivar uma coisa assim? Seno de exponencial. Bora lá pra. Eu vou pegar bem difícil que o Emerson vai achar assim. Por que tu fizeste essa? Vocês sabem derivar isso? Sim? Sim ou não? Como é que a gente deriva isso? Vai. Vamos fazer essa e a gente vai para o exercício daqui e depois a gente faz mais. Como é que deriva isso? Derivada do seno é? Cosseno. O que mais? Oi? Repete isso aqui, né? E agora? Mais. Tu vigia. Vezes. Vezes o quê? É de x mais 2x. Assim? Tu vai deixar assim? Tu vai morrer na praia agora? Parêntese. Tem que colocar entre parênteses porque isso está multiplicando isso tudo. Tá bom? Não esquece desse parênteses, pelo amor de Deus. Tá? Então vamos lá, vamos fazer exercício. Projeta lá, por favor. Vamos lá. Demonstre que essa equação tem exatamente uma raiz real. Essa equação. Como é que a gente prova que essa equação tem exatamente uma raiz real? Oi? Vê um valor positivo e um valor negativo. O que é que tu vai fazer daí? Então, tu queres pegar uma função, certo? Tá, então defina a função f de x igual x ao cubo mais x menos 1. E aí, tu queres ver onde essa função é positiva e onde ela é negativa? Me dá um valor que ela dá positivo e outro valor que ela dá negativo. 0. F de 0. F de 0 dá quanto? Menos 1. Onde mais? F de 1 dá quanto? 1 ao cubo dá 1, mais 1 dá 2, com menos 1 dá 1. Olha, então essa função... Essa função, se você olha para o domínio dela, no 0... ela está dando menos 1 aqui embaixo. No 1, ela está dando 1 lá em cima. Tá? Então ela tem um valor aqui embaixo, um valor aqui em cima. E
Oi? Possui ao menos uma raiz. Por quê? O gráfico, para sair desse ponto e chegar nesse ponto, tem que passar por esse eixo, é isso? Quem te garante? Não é nenhum desses. Não. TVI, Teorema do Valor Intermediário. Porque a função é contínua, pelo Teorema do Valor Intermediário tem raiz. Tá. Então, pelo TVI tem raiz entre 0 e 1. Tá bom? Suponha que essa questão vale 2 pontos. Sabe quanto você ganhou até agora? Meio. Volta para o enunciado da questão e descubra o que você tem que fazer. Olha lá, projeta lá. Demonstre que essa equação tem exatamente uma raiz. O que nós provamos é que ela tem raiz. A gente não provou que é só uma. A gente provou que tem. Mas quem disse que ela não faz isso aqui? Entendeu? Então, o valor do Teorema do Valor Intermediário diz que tem raiz. Está aí, está provado. Mas o exercício não é esse. O exercício é prove que tem só uma. O que eu quero que você prove é que só faz isso. Ela só vai. Ela não pode ir, voltar e depois ir. Entendeu? Como é que faz isso? Oi? Tu queres reta tangente? É uma boa. Bora ver se você consegue fazer assim. Como é seu nome? Nicolas. O Nicolas pensou em calcular reta tangente. Se ele fizer pela reta tangente, eu vou querer levar o Nicolas para a turma da manhã. Bora lá, Nicolas. Como é que você faria? Pega a derivada. Então pronto, está aqui a função, deriva a função. F' de x é 3x² mais 1. Pronto, está aí a derivada. O que você faz agora? Tu quer igualar a zero? Por quê? E não. Não. Vamos. Me ajude a provar que só tem uma raiz dessa função. Porque ela é? Quem te disse? O 3x² mais 1 é positivo. E? Perfeito. Perfeito. Muito bem. Como a derivada ela é sempre positiva, tá? Essa derivada é sempre positiva, concorda? Nunca isso aqui vai dar zero, nunca isso vai dar negativo. Se é sempre positiva, significa que essa função sempre é crescente. Mas isso não vale. Não vale, porque ela está jogando sujo. Qual é seu nome? Sofia. A Sofia está usando um resultado da aula de segunda. Mas é da segunda que vem. A menos que a Sofia tenha feito uma viagem no tempo e prove que veio do futuro. Ela já assistiu a aula do futuro. Então, a resposta é essa, para quem já está na aula de segunda.
Mas a gente não pode usar uma coisa que a gente não viu ainda. Tá? Então, essa que era a resposta. Essa que era a resposta que você deveria chegar. Tá? Então, sim. Isso aqui está certo. Ela é só crescente. Então, a função ela não pode fazer isso e descer. Porque no momento que ela fizer esse decrescimento aqui, significaria que a derivada seria negativa. Mas isso não acontece. Tá? No momento que tem esses pontos de máximos aqui, significaria que a reta seria horizontal. Mas isso também não acontece, porque a derivada sempre é positiva. Tá bom? Então está certa essa resposta. Mas a gente não pode usá-la agora. Outra forma de responder. Qual seria? A gente vai pensar usar a derivada. Deixa aí. Vamos fazer o seguinte. O nosso objetivo é provar que tem só uma raiz, certo? Vamos supor que existam duas raízes. Tá? Então, suponha por contradição, que existam duas raízes. Tá? Suponha que existam duas raízes. Sejam A e B essas raízes. Bem, se A e B são raízes dessa função, significa que f de A é igual a f de B, que é igual a 0. Certo? Porque são raízes. Tudo bem? Nota que eu estou supondo. Tá bom? Eu estou supondo que existam duas raízes. Tá? Vamos lá. Essa função f, ela é contínua? Essa função é contínua? Sim ou não? Sim, um polinômio. Ela é derivável? É polinômio? Derivável. A imagem dos extremos são iguais? Sim ou não? Sim, porque eu estou dizendo que são as raízes lá. Aqui é B, tá? Porque eu estou dizendo que tem duas raízes. Então as imagens são iguais. Então tem as três hipóteses do teorema de Euler? Se tem as três hipóteses do teorema de Euler, então tem a conclusão do teorema. Então significa que existe um cara que está entre as duas raízes que faz com que a derivada seja 0. Tá? Então, pelo teorema de Euler, existe um C que está entre as duas raízes, tal que a derivada da função nesse C dá 0. Mas a derivada da função, algum momento dá 0? Dá 0 algum momento a derivada? Não. Então isso não é um absurdo? Então, o que tem de errado no que nós fizemos? Onde é que está o erro? É o teorema de Euler que está errado? Não, porque nós provamos que ele é certo. O errado é supor que tem duas raízes. Porque contínua ela é, derivável ela é, a única coisa que a gente acrescentou tem duas raízes. Ela não tem duas raízes. Deu para entender? Isso aqui, a gente usa esse símbolo para dizer que é uma contradição. Tá? Aquilo que eu pensei, não posso pensar, está errado. Ficou claro? Tá bom? Muito bem. Vamos para outro resultado, outra questão. Terceira questão. Vejam aí. Tenho duas... Diga.
Exatamente isso que eu escrevi no quadro e mais um pouco do meu áudio. Tá? Vou tentar escrever falando. Então, a sua escrita deveria ser assim. Suponha por contradição que existam duas raízes reais. Tá? Se elas são raízes, então f de A é igual a f de B, que é igual a zero. Tá bom? Note que essa função é uma função polinomial. Logo, toda função polinomial em um intervalo qualquer, no caso AB, é contínua, é derivável no aberto e satisfaz que tem as duas raízes lá. Então, ela está satisfazendo as três propriedades do teorema de Rolle. Portanto, existe um C entre as duas raízes, tal que a derivada nesse ponto C está dando zero. Mas a derivada dessa função nunca se anula, o que é uma contradição. Portanto, o erro foi assumir que existam duas raízes. Então você escreveria isso, tá bom? Muito bem. Diga. O problema, o colega, eu esqueci seu nome, o Nicolas está pensando em utilizar o delta da equação quadrática, tá? Não dá para pensar aqui porque aqui é uma equação cúbica. Esse seria o problema, tá? Então tu não vai conseguir solucionar dessa forma. Poderia usar o quê? Brio-Ruffini? Bem, para você usar Brio-Ruffini aqui, para você usar Brio-Ruffini, tu tem que fazer uma divisão de polinômios, certo? Então, tu tem que dividir por x menos a raiz. Só que, quem é a raiz? Não porque eu sei que no 0 dá menos 1. E no 1 dá 1. A raiz é um número fracionário aqui. Talvez o número decimal, não sei. Nem vi quem é essa raiz. Não sei, tu ia ficar por tentativa até tu achar quem é a raiz. A dificuldade seria essa. Aí se tu achasse a raiz, beleza, porque tu acha a raiz, aí tu faz a divisão de polinômio, vai te dar um resultado, um polinômio de grau 2. Aí sim, tu usa o delta. Nesse polinômio de grau 2, tu calcula o delta. Como o delta vai dar negativo. Aí não vai ter raiz, entendeu? Porque a única raiz vai estar nesse polinômio que tu colocou na frente de grau 1. Entendeu? Só que a dificuldade talvez fosse achar quem é essa raiz. Tá bom? Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Vamos lá. Questão 3. Observe a questão 3. Nós temos aí duas funções. Eu pergunto para você se é possível aplicar o teorema de Rolle para essas duas funções. O que vocês acham? Na questão 3. É possível aplicar o teorema de Rolle? O que foi que você falou? Qual? A primeira, a função f, não é contínua. Nesse intervalo 0,4. Certo? Por que não? Isso, ela não está definida no 2, tá bom? Como ela não está definida no 2, tu vai logo para as hipóteses do teorema de Rolle. O teorema de Rolle diz, tem que ser contínua, derivável e os extremos serem iguais. Sempre que te perguntarem assim, essa função, posso usar o teorema de Rolle nessa função? Você logo pensa, satisfaz as três propriedades? Para usar o teorema, tem que satisfazer as três propriedades. Se pelo menos uma delas falhar, vamos supor que tu está olhando assim, olhou a continuidade, não deu certo, não é contínua. Tu nem precisa te preocupar se os dois extremos são iguais, porque já perdeu a continuidade. Entendeu?
Nem precisa tu te preocupares se a função é derivável, porque tu já perdeu a continuidade. Então, falhou um item, já diz, não posso aplicar o teorema, porque esse item não é satisfeito. Deu para entender? Basta isso, tá? Agora, a segunda função. Projeta lá. O que vocês acham? Segunda função, dá para fazer? Por quê? Ela é contínua de 0 a 4? Sim ou não? Sim, ela está definida de 0 a 4 e toda função racional é contínua no seu domínio. Tá? Então ela está definida aí. É derivável de 0 a 4? Sim, porque toda função racional é derivável no seu domínio. Tá? Então é derivável. A imagem dos extremos, do 0 e do 4, são iguais? O que vocês acham? Olha lá para lá, dá para fazer de cara. A imagem do 0, quando você substituir, em cima vai dar 0, embaixo vai dar 2, né? Então a imagem dá 0. Substitui o 4. 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 4 dá 16 também. Então 0 em cima e embaixo não 0. Então as imagens são iguais. 0, 0. Então satisfaz o teorema de Rolle? Se satisfaz o teorema de Rolle, então eu posso aplicar o teorema de Rolle. Observa que a pergunta é: posso aplicar o teorema? Sim, pode aplicar o teorema. Tá bom? Se tivesse isso na tua prova, tu não ia dizer, não posso aplicar. Sim, posso aplicar. Não é isso, tu tem que dizer por que tu pode aplicar e por que tu não podes aplicar. Se pode aplicar, você tem que verificar as 3 hipóteses. Se não pode, basta uma falhando. Tá? Muito bem. Vamos fazer a questão 1. Aqui é utilizando o teorema do valor médio. Tá? Considere essa função x ao cubo menos x, no intervalo 0, 2. Determine a reta tangente ao gráfico de f, que é paralela à reta que passa por esse ponto, por esses 2 pontos. Tá? Se é uma reta que passa por 2 pontos do gráfico de uma função, é uma reta secante. Tá? Então, esse problema é teorema do valor médio. Então, olha lá, a função é x ao cubo menos x. E o intervalo é 0, 2. Tá bom? Projeta lá, por favor. O intervalo é 0, 2. E... tá, eu quero uma reta que seja tangente, que passa por esse ponto. Que seja paralela, que passa por esse ponto. Muito bem. Então, o teorema do valor médio nos garante que a derivada em um certo ponto C é igual a f de 2 menos f de 0, 2 menos 0. Não é isso que nos garante o teorema do valor médio? Mas vamos pensar. Essa função satisfaz o teorema do valor médio? Eu só posso aplicar se satisfaz, né? Quais são as hipóteses? A função tem que ser contínua, é um polinômio contínuo. Tem que ser derivável. É polinômio, não é derivável. Então eu sei que satisfaz. Eu só não sei quem é esse C, que é quem eu tenho que descobrir. Tá? Então vamos deixar aí e a gente vai descobrir. Quem é a derivada dessa função? 3x² menos 1, certo? Vou deixar x aqui. Eu sei que é C que eu vou ter que descobrir, tá? Igual. Quem é f de 2? Substituir aqui. 2 ao cubo dá 8, menos 2 dá 6, né? Então, 8 menos 2 que vai dar 6. Então, isso aqui é 6 menos f de 0 vai dar 0. Tá? Não vou nem colocar. Isso dividido por 2. Então, aqui vai dar 3. Então, vai ficar 3x² é igual. Passo 1 para lá, vai ficar 4. Vai ficar x² é igual 4 dividido por 3. O quadrado passa em forma de raiz. Vai ficar x igual mais e menos 2 sobre raiz de 3. Tá bom? Que a raiz do 4 é 2. Tá? Então eu achei esses 2 caras. Esses 2 caras são esse C aqui. Tá bom? Agora vamos nos perguntar
se serve esses dois caras. Pensa comigo. Eu estou no intervalo de 0 a 2. Certo? De 0 a 2. Quem eu achei foi 2 sobre raiz de 3 e menos 2 sobre raiz de 3. Eu achei esses dois caras. Os dois servem? Não. Quem eu tenho que descartar? O negativo, porque está fora desse intervalo. Então, só serve para mim o 2 sobre raiz de 3. Então, eu achei que o C é 2 sobre raiz de 3. Tá? Como é a fórmula da equação da reta tangente? Vai. Y igual, coloquei T de X. Então a gente pode pensar assim, né? F de C mais F' de C, X menos C. Tá bom? Já que é C que você está usando? Tá? Então vai ficar F de C, que é esse cara, né? Então vai ficar isso aqui, que eu vou deixar F de 2 sobre raiz de 3, que eu não vou ficar fazendo essa conta, mais a derivada da função. A derivada da função, eu sei que tem que dar quanto? Tem que dar esse 3 aqui, né? Tá? Essa que é a derivada da função. Então, a derivada da função vezes esse cara menos o C, que é o 2 sobre raiz de 3. Tá? Vamos ver no GeoGebra como é que fica? Olha, então a função é x ao cubo menos x. Acho que é isso, né? X ao cubo menos x. Então, eu peguei os pontos 0 e 6, né? E tem uma reta, que é uma reta secante, que passa pelo 0, pelo 6. Eu vou deformar aqui esse gráfico, só para ficar mais bonitinho aqui. Tá aí. Deformei o gráfico. Agora nós achamos o ponto onde a reta é paralela. E esse ponto é x igual a 2 sobre raiz de 3. Tá? É esse cara. Então vamos marcar aqui. X igual a 2 sobre raiz de 3. Tá aí, acontece bem aqui. Deixa eu marcar agora esse cara, que é esse ponto de interseção aqui. Pronto, já marquei ele, vou tirar esse daqui. Agora eu já sei que a reta tangente que passa por esse ponto aqui e é tangente a essa curva tem que ser paralela a essa reta, tá bom? Então vamos passar aqui a reta. Vou clicar aqui no ponto, vou clicar aqui no gráfico. Tá aí a reta, tá bom? Então a reta realmente é paralela, tá? Então a reta tangente é paralela à reta secante, que é isso que a gente estava procurando. Beleza? Muito bem. Dicas da prova. Então, regras de derivação você já sabe, né? Regra do produto tem na sua prova, regra do quociente, todo mundo está safo nisso, né? Derivada das funções inversas você sabe também, né? Arcseno, arcosseno, arctangente. Tá ligado que vai ter uma dessa. Taxas relacionadas. Sabe? Taxas relacionadas. Taxa relacionada, qual é o problema das taxas relacionadas? Tu tem que perceber com qual função tu estás trabalhando. Deixa eu dar alguns exemplos. Vamos supor que você está pensando em um quadrado que está tendo seus lados sendo variados. Está variando os lados. Tá bom? Se você está pensando no quadrado, qual é a função? É a área do quadrado. Entendeu? E a taxa de variação é o dl dx, ou dl dt. Tá bom? E se eu te dou a variação do lado, que variação que tu acha que ele vai cobrar?
Variação da área. Entenderam? Vamos pensar se fosse o cilindro. Se eu estou no cilindro, que fórmula que tu vai ter que usar? Volume do cilindro. Se eu te der a variação do raio, o que tu acha que eu vou cobrar? A variação do volume. Geralmente é isso que se faz, né? Se eu tenho uma esfera, que fórmula que tu vais usar? O volume da esfera, né? E essa esfera pode ser um objeto, algumas coisas, tá? Se eu te dou a variação do raio dessa esfera, o que tu acha que eu vou cobrar? Pode ser a variação do volume, né? Então, é essas coisas que tu tens que pensar, tá? Muito bem. Derivação implícita, tu sabes? Sabe mesmo? Vamos ver se tu sabe mesmo. Vamos ver se tu sabe mesmo, derivação implícita. Se tu tivesse xy mais seno de y igual a x quadrado. Como que você faria para determinar dy dx? Você deriva tudo, né? Aqui tu tem que usar que regra? Do produto. Derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda, não é isso? E isso é dy dx. Mais, que é a derivada do seno? Cosseno. Mas tem um y aí dentro, não tem? Tá, apareceu um dy dx aqui. Igual... Isso aqui é 2x. E agora o que tu fazes? Pega o dy, coloca em evidência. Vai sobrar x mais cosseno y. Isso é igual a 2x menos y, né? Aí tu pega esse cara que está multiplicando e passa dividindo. Tudo bem? Ficou claro? E se eu quisesse a reta tangente, usando a derivação implícita, como que você faria? O que é que o problema tem que te dar? Ele tem que te dar o ponto, o y e o x, certo? Ele tem que te dar isso, tá bom? Então tu já sabe que pode ser que ele te dê o y e o x. Muito bem. Se por acaso, essa é só por acaso, né? Ele te dá uma função definida um intervalo fechado e pede para você determinar o máximo e o mínimo. O que você ia fazer? O que é? Existe algum método para resolver? Como é o nome do método? Não. Nome do método? Método de intervalo fechado, né? No método do intervalo fechado, o que tu tens que fazer? Tu tem que pegar a função, você deriva e acha os pontos críticos, certo? Esses pontos críticos são candidatos a pontos de máximos e mínimos. Mas eles já são os máximos e os mínimos? Você vai parar aí? Não. O que você tem que fazer? Comparar com quem? Você tem que fazer as comparações. Com quem? Você tem que calcular os extremos do intervalo. Se o intervalo é de 2 a 5, tem que calcular a imagem do 5, a imagem do 2 e a imagem dos pontos críticos que você achou. Tá? Quanto tempo eu tenho, por favor? Tá bom? Você calcula as imagens de todos eles e compara quem é o maior, quem é o menor. Oi? Tá bom. Então você compara quem é o maior e quem é o menor. O maior vai ser o ponto de máximo e o menor vai ser o ponto de mínimo. Ficou claro? Tá? Muito bem. Então com base nisso vocês estão safo demais.
Deixa eu ver uma aqui. Se eu te dou um quadrado e eu te digo que a variação do lado é de 3 centímetros por segundo. E pergunto, qual é a variação da área quando a área for 36? Como é que você vai fazer? Sim. A fórmula da área é como? Você está chamando de L. Então, L ao quadrado. Como é que vai fazer agora? — 36. A área é 36. Então, a derivada da área é igual a 2L vezes dl dt. Certo? Quem é dl dt? 3. Quem é L? Sabe sim. É 6. A área não está 36? Então você sabe que o L é 6. 3. Aí é só multiplicar e você acha o seu valor. Beleza? Isso é fácil. Não é essa que está na prova. Vai fazer que eu está na prova? Jamais. Deixa eu ver outra aqui. Se você tivesse calcula para mim a derivada dessa função. O que você vai fazer para calcular a derivada dessa função? Regra do quociente. Então pronto, você tem que derivar a primeira em cima, vezes a segunda normal, menos a de cima normal, vezes a derivada da segunda, não é isso? Dividido pela segunda ao quadrado. Então, quanto é a derivada de 2 elevado a x? Tu tem que saber isso? Bora. Derivada da exponencial de base qualquer. Não é exponencial de base e. Não, não inventa. Bora, vocês sabem. Bora, derivada da exponencial. Isso. É 2 elevado a x, não é isso? Vezes ln de 2. Não é isso a derivada da exponencial de base qualquer? Tá bom? Derivada da primeira vezes a segunda normal, eu acho que é isso. Não lembro. Me confirmem se é isso. Acho que é. É? É ou não? Estou confiando em vocês. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Dividido pela segunda ao quadrado. Pronto. Tá aí. Essa é a derivada. Precisa ficar bonitinha a derivada? Não precisa. Não precisa ficar bonitinha.
tá bom? Então, se tu tem tudo isso em mente, e eu sugiro que tu tenha tudo isso em mente, tu vai estudar essas derivadas, as outras são fáceis. Dá fácil, dá para fazer. Tá bom? Então, estudem. Só reforçando, a aula de hoje, esse é o último aviso, a aula de hoje não cai nessa prova. Tá? A aula de hoje vai cair na próxima prova. A gente resolveu retirar a aula de hoje da prova, porque a gente entende que é um conteúdo muito importante e vocês teriam pouco tempo para estudar ele e treinar. Então a aula de hoje não cai, mas tudo que está anterior à aula de hoje cai. Tá bom? Então bons estudos, bom descanso e boa prova para vocês. Tchau, tchau.